Olá, queridos alunos, estamos iniciando uma série de aulas preparatórias aí para a OAB, para o término da sua graduação, para você enfrentar a sua vida aí de advogado na seara tributária. O que nós pudermos acrescentar agregar ao seu conhecimento em matéria tributária, nós vamos contribuir. Serão vídeos rápidos, vídeos de 10 minutos, e esse é o vídeo número 1. E nós vamos começar falando do finalzinho do Sistema Tributário Nacional, porque ao falar do final do Sistema Tributário Nacional, a gente recapitula o restante do Sistema Tributário Nacional e depois entra em alguns conceitos do Código, a respeito principalmente do crédito tributário, ok? Então vamos falar do finalzinho do Sistema Tributário Nacional. Só lembrando que o Sistema Tributário Nacional está na Constituição a partir do artigo 145. Sistema Tributário Nacional é o capítulo 1 do título 6 da Constituição, vai do artigo 145 ao 162. E a última seção do Sistema Tributário Nacional, a partir do artigo 157 da Constituição, fala de repartição de receitas tributárias. É o último tema do Sistema Tributário Nacional. Antes de adentrar na repartição de receitas, vamos lembrar que o Sistema Tributário Nacional também está lá no Código Tributário Nacional. Todo o livro primeiro do Código Tributário Nacional, que vai do artigo 1º ao artigo 95, ele se chama Sistema Tributário Nacional. Por que nós estudamos hoje preferencialmente o Sistema Tributário Nacional na Constituição? Se existem dois sistemas tributários nacionais, né, um no Código, outro na Constituição. É porque é claro que muito daquilo que está no Código ou está derrogado, ou está em desuso, não está revogado absolutamente, né? Existem muitos artigos do livro primeiro do Código Tributário Nacional que nós vamos utilizar, mas preferencialmente, ainda mais quando o tema for tratado em ambos os instrumentos normativos, tanto a Constituição quanto o Código, é claro que a gente vai dar preferência à Constituição Federal. Mas alguns artigos do Sistema Tributário Nacional do Código, fica aqui a ressalva, nós vamos precisar utilizá-los sim, ainda vamos utilizá-los. Mas agora nós vamos concentrar no Sistema Tributário Nacional da Constituição. Estamos falando do final do sistema tributário, repartição de receitas tributárias, ok? Então, artigo 157, pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Por que a última seção do Sistema Tributário Nacional, por que o Sistema Tributário Nacional encerra com repartição de receitas? É claro, é porque a repartição é mal feita, porque a divisão tributária é mal feita. A fatia de arrecadação da União é quase 70% de toda a arrecadação. E olha que a União ainda quer abocanhar um pedaço aí dos estados, está de olho no ICMS, né, como o imposto sobre valor agregado, que seria um imposto nacional, mas isso é discussão para outro momento. Né? Mas é claro que se há um sistema todo mal feito, mal equilibrado, mal distribuído, o sistema tributário nacional tem que terminar tentando mitigar esses problemas de má distribuição das fatias de receita em relação aos diversos entes tributantes. Assim é que a repartição de receitas tributárias, inaugurada no artigo 157 da Constituição, vai fazer o quê? Vai transferir parte da arrecadação da União para estados e municípios e parte da arrecadação dos estados para os municípios. O artigo 157 ainda é muito tímido nesse início da repartição de receitas, e ele diz assim no inciso 1, que o imposto de renda retido na fonte pago pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelas autarquias ou fundações instituídas e mantidas pelo poder público, paga aos seus servidores, aos seus agentes públicos, aquilo que é retido na fonte. É claro que estados e Distrito Federal não precisam entregar para a União. Pertence à própria fonte pagadora, nesse caso os estados e o Distrito Federal, pertence o pedaço lá do imposto de renda, a fatia do imposto de renda, retida na fonte de seus agentes públicos, já pertence ao próprio Estado, ao próprio Distrito Federal, não precisa entregar para a União. Veja, imposto de renda, imposto de competência da União, previsto lá no artigo 153, inciso 3. Mas essa parte do imposto de renda não vai para a União, já fica no cofre
da própria fonte pagadora. Nesse caso, o Estado e o Distrito Federal. E no inciso 2 do artigo 157 também não refresca nada essa má distribuição de renda, não ajuda praticamente em nada a melhorar essa má distribuição das fatias arrecadatórias, porque o inciso 2 do artigo 157, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que pertence aos estados e ao Distrito Federal 20% de um eventual imposto residual, aquela competência da União prevista no artigo 154, inciso 1. 154, inciso 1, diz que a União poderá, mediante lei complementar, instituir impostos não previstos no artigo 153, desde que tenham fato gerador ou base de cálculo que não sejam próprios daqueles impostos já discriminados na Constituição. Significa o seguinte: se houver um novo imposto, além daqueles 7 impostos da União discriminados no artigo 153, se houver um novo imposto, essa competência será da União, que o fará através de qual instrumento legislativo? Através de lei complementar. Caso venha a ser instituído o imposto residual, lá na repartição de receitas, que nós estamos vendo agora, no artigo 157, inciso 2, 20% desse imposto residual a União terá que distribuir entre todas as unidades federadas. Pertencerá a 20% do produto da arrecadação desse eventual imposto residual, pertencerá aos estados e ao Distrito Federal. 157 é isso. 158 pertencem aos municípios. Inciso 1, a mesma coisa que o 157.1, só que agora a fonte pagadora é o município. Então, quando os municípios pagarem para os seus agentes públicos, municípios, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelos municípios, quando o município for a fonte pagadora e ensejar retenção na fonte, o que for retido na fonte pertence ao município, pertence à fonte pagadora. O município não precisará entregar para a União aquele imposto de renda que seria da União. Então, veja, o quadro do 157.1 se repete no 158.1. No 157, fonte pagadora, estados e Distrito Federal. 158.1, fonte pagadora, municípios. Então, não muda nada. Quando a fonte pagadora for o município, o que for retido na fonte pertence já ao próprio município, não precisará ser repassado para a União. 157, inciso 2, 158, inciso 2, pertence aos municípios. No mínimo 50%, metade, do imposto territorial rural de competência da União. Então vejam, 50% do imposto territorial rural de competência da União, competência essa prevista lá no artigo 153, inciso 6, imposto territorial rural de competência da União. Metade da arrecadação desse imposto territorial rural, pertence ao município onde está localizada a propriedade rural. Mas atenção, pode ser que o município fique com a totalidade da arrecadação do ITR, Imposto Territorial Rural. Quando? Quando o município fizer a opção constitucional de fiscalizar e cobrar o ITR. Então, quando o município fizer a opção constitucional de fiscalizar e cobrar o ITR, ele ficará com a totalidade do produto da arrecadação desse imposto. Mas, professor, o imposto é de competência da União e a União não vai ver nenhum centavo do produto da arrecadação desse imposto? Nesse caso, não. Nesse caso, não tem problema nenhum. A competência tributária continua sendo da União, mas a capacidade arrecadatória e fiscalizatória, que a doutrina chama de capacidade tributária ativa, ela vai pertencer ao município que fizer essa opção constitucional. E eu vou te adiantar o seguinte, não é vantajoso não, porque você poderia dizer, não, então todos os municípios vão fazer essa opção para ficar com a totalidade do ITR. O imposto é um imposto, ITR da União, imposto que está defasado, mal dimensionado, os municípios teriam que mover toda uma estrutura fiscalizatória para poder arrecadar esse imposto, né? E ele não precisa fazer nada, metade já é dele. Né? Então, ele não vai ter que comprar veículo, colocar fiscalização, né? Arcar com todos os custos e com o ônus da fiscalização. Veja, ele já tem metade do ITR.
para ter a totalidade, terá que fiscalizar e arrecadar. Então vai ter que montar uma estrutura fiscalizatória e arrecadatória para fazer jus aos outros 50%. Se não fizer nada, tem metade. Então tem que botar na ponta do lápis, tem que fazer as contas aí para ver se compensa. E eu vou te falar, normalmente não compensa. Ainda mais se a gente pensar na realidade do Brasil, né? Municípios aí, talvez no Tocantins, no norte do Mato Grosso, no sul do Pará, com dimensões enormes aí, do tamanho do estado do Sergipe, por exemplo, né? Como que vão manter uma estrutura arrecadatória, fiscalizatória para arrecadar, para ter a totalidade desse ITR, que talvez nem a própria União dimensione, ou ela mesma, né, fiscalize, arrecade. Então é uma utopia quase imaginar que os municípios terão suas receitas melhoradas com a fiscalização e arrecadação do ITR. Esse primeiro vídeo ficou aqui no artigo 158, inciso 2. Metade do ITR pertence ao município onde está localizada a propriedade rural, cabendo-lhe a totalidade caso exerça a opção constitucional de fiscalizar e arrecadar, opção essa que está lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Já vimos que talvez não seja vantajoso para o município correr atrás desses outros 50%. No próximo vídeo começamos no artigo 158, inciso 3. Pertencem aos municípios. Artigo 158. Até o próximo vídeo.